Olá, amadíssimas, tudo bem? Vamos começar aqui a falar um pouquinho mais sobre o Papo Astral, energias de peixes. Peixes é tão sem forma que aqui eu já fiz até uma brincadeirinha aqui na capa, né? Porque esse peixe está o quê? Tá passando aí, tá transbordando por cima da palavra energias. Só para a gente ir entendendo um pouquinho mais sobre esse signo tão maravilhoso, né? Tão importante, o último signo do zodíaco, todos são, né? Claro, é uma continuação, né? Mas peixes às vezes acaba sendo um pouquinho mal compreendido, digamos. Porque no fundo, a gente tem muita dificuldade de acessar o que? Essa sensibilidade, esse nosso lado mais doce, mais sonhador, né? Quando a gente acessa, acaba vindo para um lugar meio de ilusão, de fantasia, a gente se desconecta um pouco da realidade. A gente tem extrema dificuldade de trabalhar com paixão, né? É um aprendizado muito importante para nós, enquanto humanidade, porque normalmente quando a gente sente, né, uma empatia ali, a gente vê alguém passando por alguma situação, a gente acaba indo ou para um lugar da dó, né, de achar que a pessoa não é capaz de fazer nada por ela mesma sozinha, e aí a gente entra no papel da salvadora, né? Então exercitar a compaixão, de compreender que a gente está sim ali disponível para doar amor, para auxiliar no que for necessário, mas sem invadir o espaço do outro. E a intuição, né? Quantas pessoas acabam não escutando a própria intuição ou tendo muitas paranoias e achando que é a intuição, né? Muitas mensagens às vezes chegam pelo sonho, mas o nosso inconsciente nem sempre manda de uma forma tão clara, né? Tão direta. E aí vai um pouco da nossa arte ali de decifrar aquilo que está querendo ser mostrado para todos nós, né? Que esse inconsciente fica aí projetando. Então, relembrando, né? Mesmo que você não seja pisciana, que você não tenha ascendente em peixes, todo mundo tem peixes em algum lugar do seu mapa astral, né? Então, eu tenho peixes num lugar do meu mapa, você tem peixes em algum lugar do seu mapa, e caso você tenha, né, em algum ponto importante, assim como um ascendente, um meio-céu, ou, né, algum dos planetas pessoais, isso vai ter um maior impacto na tua vida. Bom, agora falando um pouquinho mais, né, a ficha técnica de peixes, né? Peixes, signo do elemento água. A água, né, a gente já vai pensando nessa questão dessa sensibilidade, de não ter forma, de guardar, né, memória, de ter uma relação com as temáticas do feminino, né, da energia feminina. Qualidade é mutável, né? Então não é uma água líquida, não é uma água sólida, é uma água como se fosse um vapor. É muito volátil e ela se mistura facilmente, ela perde a forma muito, muito mais fácil do que, por exemplo, uma água fixa, né? Então, peixes, por isso é a névoa, né? São as brumas de Avalon, aquela coisa que confunde às vezes. Por isso, quem tem, né, peixes muito forte no mapa tem que estar constantemente se realinhando, meditando, fazendo exercício de respiração, aplicando o Reiki, Magnify Healing, em contato com a natureza, tomando, sei lá, banho de ervas, o que for, né? Para voltar para o próprio centro, para entender o que é da pessoa, o que é do outro, não se misturar, não misturar as emoções a um ponto de não saber mais distinguir, né? O que é meu, o que é do outro, o que me faz bem, o que me faz mal, né? Fica naquele limiar muito de cada hora tá, né, se jogando ali sem compreender muito bem o que está acontecendo. Pode ficar realmente meio perdido, né, meio confuso. Então, para essas pessoas praticar, né, atividades que conectem a espiritualidade ou as artes que vai conseguir expressar mais essa sensibilidade também é bem importante, né? E aí, regido por Júpiter, né, pela astrologia clássica, e por Netuno na astrologia moderna. Netuno, né,
Poseidon na mitologia, né? O deus Netuno também, o deus do mar, né? Então a gente acaba associando muito peixes, não só pelo símbolo, o desenho mesmo de um peixinho, mas por conta do seu regente, né? Então a gente associa muito a água do mar, ao fundo do mar, aos mistérios, né? Aos cantos da sereia, né? Então quando Vênus está em peixes, normalmente a gente brinca que é a sereia, né? Que vai trazer toda essa magia, essa sensibilidade, no caso aí de Vênus, para o amor, né? Mas Netuno mesmo é como se fosse aí o planeta que nos conecta à espiritualidade e a toda essa confusão que existe no nosso inconsciente, né? Por isso uma pessoa muito netuniana, uma pessoa muito pisciana, ela pode ter muita facilidade para cair nos vícios, porque sente muito. Pensa, né? O que é essa questão, né, dessa espiritualidade? Tudo é espiritual, né? Então, como que a gente vai se conectar com a nossa espiritualidade? Se a gente, no fundo, é um ser espiritual vivendo num planeta que é matéria. Só que a gente vê a matéria, a gente lida com a matéria diariamente, a gente esquece do espírito, né? Por mais que a gente reze, ore, faça, né, as nossas atividades que nos conecta à espiritualidade, isso, se feito todos os dias, que normalmente não é todos os dias que a gente consegue se conectar dessa maneira, às vezes é 1 hora por dia, 10 minutos por dia, né? Só que somos seres espirituais e estamos nos conectando com outros seres espirituais à nossa volta. Somos vibração, né? Aquilo que está dentro de nós se conecta com aquilo que está, com a pessoa que passa à nossa volta. Então, se a gente não trabalha bem, né, esse nosso lado energético, esse nosso campo espiritual, isso vai trazer aí algumas consequências, né? E aí, por isso, muitas vezes a gente vive nesse mundo de escapismo e de ilusão, de fantasia, porque é mais fácil, né, fugir da dor, é mais fácil fugir daquilo que existe dentro de mim, é mais fácil, né, eu, sei lá, buscar um culpado, eu querer que alguém venha me salvar, ou, né, ficar querendo cuidar da vida do outro, ser a salvadora do outro, ao invés de cuidar das minhas próprias questões, né? E aí, quando a gente começa a relembrar de que somos esse ser espiritual, né, de que tem esse campo energético que a gente precisa cuidar diariamente, não só 10 minutos por dia, cuidar constantemente durante o dia, né, relembrar desse campo, voltar para ele, trabalhar essa energia, porque senão a gente fica se retroalimentando de situações, né, desafiantes para a nossa própria vida. E não no sentido de fanatismo, né? Então, vou ficar o tempo inteiro orando para Deus, para que Deus resolva os meus problemas, né? Ou quem não se conecta da mesma forma que eu não quero mais ligações. Não nesse sentido, né? Ou de, às vezes, a própria fé, né, acaba sendo um ativador de guerras, né? De conflitos. Não, é só para relembrar que, mesmo que a gente nem tenha uma religião, né? Nós somos esse ser espiritual. Independente de acreditar ou não num Deus maior, né, ou como você queira chamar, essa energia existe em você, né? Então, de trabalhar isso de uma forma positiva. E Júpiter, né, aquele que expande tudo que toca, que nos chama também para as nossas crenças, que fala para a gente ter um olhar mais otimista, né, da vida. E aí a gente relembra que Peixes, né, vem logo depois de Capricórnio e Aquário, que são 2 signos regidos por Saturno, né? Então a gente vem de uma vibe muito saturnina, muito de cobranças do fazer, da disciplina, né, das obrigações, e de repente a gente cai no último signo dos zodíacos e fala: opa, pera lá, acredite, né, tenha fé, volte para esse lugar, né, de que o mundo pode ser leve, que o mundo pode ser bom, né, a gente não precisa ficar só nas restrições. E o oposto, né, a Peixes, é Virgem, né? Virgem que também é um signo de terra aí, né? Como Capricórnio, no caso, que eu falei agora, e que fala pra gente aterrar, né? Porque senão a gente fica só nesse sonho, senão a gente também quer viver só o espiritual, esquece que a gente tem trabalho, que a gente tem que servir aqui na matéria de alguma maneira, né? Que a gente tem que cuidar do nosso corpo físico, porque ele é o nosso templo sagrado. E hoje mesmo eu estava conversando com uma pessoa que entende da antroposofia, né? E ela mencionou que depois de uma certa idade, a partir dos 35, né?
tem aí uma questão de cuidar do corpo, porque esse templo sagrado precisa estar bem cuidado para que se desenvolvam os chakras espirituais. Eu não sabia disso, achei muito legal. E como eu estou gravando essa aula hoje, né? Então achei que era válido compartilhar aqui também. E eu considero esse eixo de Virgem e Peixes o eixo da purificação, né? Porque a gente precisa purificar na matéria todas essas questões que estão aí no nosso inconsciente pisciano, né? E é um inconsciente que se conecta com o inconsciente do nosso sistema, com o inconsciente do coletivo, né? Então, muitas vezes a gente acaba também se emaranhando as situações, e emaranhamento são, para mim, é muito peixes, né? Por estar nesse lugar, né? Por viver ali num sistema, estar se relacionando com certas pessoas. E aí, quem tem, né, essa maior facilidade, ou que tem aí posicionamentos no mapa, ou essa consciência já também, né, vai acabar vivenciando essas purificações, né? Viram os famosos catalisadores aí de energia, né? Então, só relembrando, né? Se todo mundo tem peixes no mapa, a gente vai entender onde é que você tem peixes no seu mapa astral e o que, que isso significa, né? Então, esse setor, depois a gente vai falar um pouquinho mais, aí vou mandar o áudio, né, para cada pessoa que está participando. Mas esse setor é onde a gente tem que trabalhar essa conexão com o divino, com a fé, com essa sensibilidade, né? E como peixes é esse signo de transição, né? Um signo mutável, né? Então, os signos mutáveis são considerados signos de transição. E de completude, porque afinal de contas vai finalizar ali o zodíaco, e depois de peixes a gente inicia um novo ano astrológico, que é Áries. A gente tem, né, essa magia, esse mistério, essa confusão interna, dessa conexão, né, de todos os outros signos que vieram antes, né? Então é como se acabasse sentindo um pouquinho e fosse fazer aquele resumo final também do aprendizado do ano, né? O que eu experienciei nesse ano de 2022, porque pela astrologia ainda não começamos 2023, né? E como que eu posso trazer isso para minha vida de uma forma mais leve para esse próximo, né, ano que se inicia? Como que eu posso me conectar com toda essa magia, com toda essa intuição, com toda essa sensibilidade, com acessar toda, né, essa conexão? Então, sente muito, né? Sente muito tudo, desde muito amor a muita dor. E fazer isso de uma forma consciente de mim, né? Do que eu sou, do que é meu e do que é do outro, sem me perder dentro de tudo isso, porque senão é onde a gente vai o quê? Criando essas ilusões e buscando formas de escapar dessa dor, né? De escapar dessa realidade. Que daí é quando surgem, né, os possíveis vícios. E a gente acaba associando o vício muito só a álcool e droga, mas pode ser qualquer vício de qualquer ordem, né? Netflix, sexo, é comida, sono demais, né? Então foge da realidade dormindo, né? Comprar X, cada pessoa vai desenvolver as redes sociais, né? Fico nessa ilusão de ficar vendo a vida do outro, né? Vendo o que o outro tá fazendo. E aí cai nessa confusão interna, às vezes, de querer viver aquilo e de achar que só vai ser feliz quando viver aquilo, né? Então, é importante a gente ter essa noção de que estamos todos sim conectados, é como se existisse uma grande teia que nos une, né? Porém, a gente não pode esquecer que a gente vem aqui também para relembrar dos nossos próprios aprendizados, né? E se a gente fica nesse emaranhamento de não saber muito bem o que é meu, o que é do outro, muitas vezes a gente não consegue trabalhar, né, os nossos aprendizados, a nossa evolução, né? E aí a gente precisa ir desenvolvendo cada vez mais essa conexão, e por isso a lua cheia vai ser tão importante, né, essa lua cheia em Virgem, para a gente voltar aí para a nossa matéria, para os nossos aprendizados, para o nosso aperfeiçoamento, para aquilo que é importante, né, ser construído aqui na nossa jornada, tá? E o objetivo maior desse trabalho da energia pisciana é que a gente aprenda a transcender em amor, né? Transcender em amor incondicional, amar sem condições, amar a mim mesmo sem colocar nenhuma condição, amar a mim mesmo pela essência divina que existe em mim. Não vou deixar para me amar só quando eu emagrecer tantos quilos, ou quando eu estiver com corpo X, ou quando eu ganhar tantos reais, viver numa casa daquela maneira, né?
aprender a se amar, né, de uma forma muito genuína. E muitas vezes crescemos escutando, né, às vezes coisas que nos feriram na alma, né? Ah, você não é tão bonita quanto a tal pessoa, ou você, né, não pode fazer tal coisa, você não tem essa capacidade. E aí a gente vai se colocando, às vezes, num grau de inferioridade que dificulta esse nosso amor. É como se, no fundo, a gente não se sentisse dignos de receber esse amor do outro, ou de amar a nós mesmos, né? Não, mas capaz, como é que eu vou me amar se eu não senti esse amor vindo da minha mãe, do meu pai, né? Se existiu abandono, se existiu maus tratos, se existiu muita cobrança, muita rigidez, se tudo que eu fazia nunca era bom, né? E a sombra de peixes é virgem, né? Perfeccionismo. Então, enquanto eu não estiver perfeita, como que eu posso me amar? Então, a gente tem que tomar bastante cuidado com isso. E esse mês, né? Essa alunação, principalmente aí, é o período em que a gente ganha consciência sobre esses atos. Então, vai se observando se em algum momento surgem essas questões, né? Para que isso não atrapalhe aí no decorrer, né? Dos aprendizados que você tem para experienciar. Bom, gente, vamos passar aqui. Esse aqui, eu vou passar isso no áudio, né? Que são das casas, mas vocês vão receber aqui o resuminho. Já receberam em outro, quem já participou de outros Papo Astral, né? Já recebeu. Tem também no meu Instagram, né? Um post com as casas. Dá para pesquisar na internet, né? Porque, assim, uma casa fala sobre vários aspectos. Então, vocês também podem ir aprendendo mais sobre o mapa de vocês dessa forma, né? Buscando esse conhecimento. Isso aqui só para a gente relembrar, né? Por que a gente acompanha os movimentos do céu, né? Porque o que está acontecendo lá em cima é como que acontece aqui embaixo. Então, estamos conectados, não há separação. Ciclo da alunação, de 29 dias. Eu queria, porque o ciclo da alunação eu vou acabar mandando também pelo áudio. Eu coloquei aqui para vocês receberem depois, mas eu quero passar aqui direto para as dicas importantes desse mês, né? Assim, a gente, lógico que existem os aspectos diários que vão acontecendo, da Lua, né? A gente tem aí um Marte em Gêmeos ainda, que fica até o final dessa alunação, então só depois disso que ele muda para Câncer. Ele em Gêmeos, ele vai fazer aspectos também de desafios, né? Com peixes, porque são planetas, né, são signos mutáveis, porém, né? Os mais impactantes aqui para mim, na minha opinião, são a gente relembrar que os planetas todos ainda estão em movimento direto. Amém. É para a gente ir para frente, né? Nada de ficar indo caçar a questão lá atrás para resolver. Foca, né, nesses seus sonhos. Lógico que é um último mês do ano, então tem essa reflexão, essas revisões sobre os aprendizados do ano. Né? Isso também é importante. Eu acho muito bom a gente finalizar os ciclos dessa maneira. Mas a gente, né, foco naqueles objetivos, aquilo que a gente quer alcançar na vida, né? E para mim é muito importante a gente ter esses objetivos claros e entender se aquilo que a gente está vivendo diariamente, que é virgem, né? Lua cheia, vai falar um pouco disso, se aquilo que a gente está vivendo diariamente nos coloca mais próximo de alcançar esses sonhos ou nos tira dessa conexão, né? Nos faz ficar aí, sei lá, perdidos, né? Na vida, digamos. Então, aprendizado sobre isso muito importante. E outro aprendizado que é assim surreal, né? Saturno em Peixes. Saturno entra em Peixes no dia 7. É óbvio que não é automaticamente que a gente sente, né, essa movimentação no céu. Ele fica 2 anos e meio, né? Ele vai ficar até maio de 2025 em Peixes. E um longo período, assim como ele está em Aquário, né? Desde 20 de dezembro de 2020. Quer dizer, não lembro se é 20 exato, mas é em dezembro de 2020 que ele entrou, né? E aí a gente viveu um aprendizado sobre Saturno, né? Vocês vão receber um áudio também falando sobre essa questão de Saturno, porque por onde ele passa, pelo setor do nosso mapa astral que ele passa, a gente precisa entender se ali a gente ganhou disciplina, se ali a gente ganhou, né, estruturação, se a gente conseguiu trazer os aprendizados necessários, se a gente ficou na sombra de Saturno, né, da autocobrança,
ou da criança, né? Que sombra de Saturno, às vezes a gente fica meio infantil, né? A gente quer que alguém venha estruturar aquilo por nós. A gente quer que alguém venha resolver o nosso problema, né? Então, ele passou aí todo esse período em Aquário, e aí, a partir do dia 7, ele entra em Peixes e vai pedir por esses aprendizados, né? Nesse setor do seu mapa, onde você tem Peixes. Estruturar, disciplina, responsabilidades, né? Ter essa consciência de construir algo nesse setor, né? De amadurecer, né? O grande objetivo de Saturno é que a gente amadureça. E ele, em Peixes, ele não se sente tão confortável assim quanto ele se sentia em Aquário e em Capricórnio. Em Peixes é uma energia o quê? Sutil, volátil, que nos conecta à espiritualidade, ao invisível, né? Aos nossos sonhos. E Saturno está falando sobre essa questão, né? Quase que braçal, né? Desse empenho, né? Da gente colocar essa energia para que algo seja construído, né? Então, construir uma forma de lidar com essa energia sutil, né? Construir talvez a disciplina de trabalhar a nossa espiritualidade, construir essa disciplina para ir em busca de alcançar os nossos sonhos e construir esses sonhos, né? São possibilidades que podem ficar em evidência. Mas lembra, né? Saturno traz uma certa restrição, então esse setor ele pode também passar por alguns desafios, porque o amadurecimento ele não acontece automaticamente, né? E aí a gente tem Júpiter conjunto a Quiron no dia 8 do 3, né? E Júpiter, vocês sabem, né? Expande tudo. Quiron fala de curas, então às vezes ativa aí alguma questão, alguma dor. Tá no signo de Áries, que tá nos pedindo, né? Essa conexão com a nossa individualidade, com a nossa individuação. Marte, que é o regente de Áries, ficou, né, retrógrado todo aquele período passado, então são desafios e aprendizados para a gente aprender a lidar com a nossa individualidade sem ser na guerra, né? E sem ser num lugar de autossabotagem, né? Da gente se desconectar da gente mesmo, da gente viver desejos do outro ao invés de viver os nossos próprios desejos. E só para finalizar aqui, né? Uma frase da Frida, que acho que é bem pisciana, né? Pés para que os queros tenham asas para voar. Mas lembrando, né? Que a gente precisa voltar assim para a matéria para realizar aquilo que a gente tanto sonha. Bom, é isso, gente. Vamos agora para os áudios. Qualquer dúvida, pode mandar aqui suas perguntas e a gente vai conversando.